É minha voz que está baixo. Vamos lá, vamos começar. Romanos capítulo 8. Bom, Romanos capítulo 8, ele vai nos explicar a obra do Espírito Santo, superando o mal e produzindo o bem nas nossas vidas. Nós sempre precisamos entender que nós sempre teremos dificuldades nessa vida, que Jesus nunca prometeu para nós que seria fácil, que seria somente um mar de rosas, mas que ao mesmo tempo Ele também nos prometeu que Ele jamais nos deixaríamos desamparados. Por isso a minha palavra para você nessa manhã, se você já leu, se você tem condições de ler aí, de acompanhando comigo Romanos capítulo 8, nós vamos tirar alguns ensinamentos valiosos aqui. Porque Romanos capítulo 8, ela é uma declaração da liberdade para as nossas vidas. O cristão, essa declaração de liberdade do cristão é Romanos capítulo 8, pois nesse capítulo Paulo declara 4 liberdades espirituais que nós podemos desfrutar em decorrência da nossa união com Cristo. Eu vou repetir para você, em Romanos capítulo 8, Paulo declara 4 liberdades que somente nós, o povo de Deus, podemos desfrutar em decorrência da nossa união com Jesus Cristo. Paulo divide esse capítulo 8 em 4 partes. Se você pegar do verso 1 ao verso 4, nós vemos a liberdade do julgamento, onde Paulo trata do assunto onde não há nenhuma condenação. Se você pegar do versículo 5 ao versículo 17, Paulo fala da liberdade da derrota, onde não há nenhuma obrigação. Então, do primeiro ele fala de nenhuma condenação, a segunda ele fala de nenhuma obrigação, e do verso 18 ao verso 30 ele fala da liberdade do desânimo, onde não há nenhuma frustração. E ainda no verso 31 ao verso 39, ele fala da liberdade do medo, onde não há nenhuma separação. Então, resumindo o capítulo 8, ele trata especificamente de quatro situações. A liberdade do julgamento, a liberdade da derrota, a liberdade do desânimo e a liberdade do medo, onde ele fala especificamente para as nossas vidas, das nossas liberdades, onde não há nenhuma condenação, nenhuma obrigação, nenhuma frustração e nenhuma separação. São esses 4 tópicos que nós vamos decorrer nessa manhã, nesse início de tarde, desse dia que Jesus colocou nos nossos corações. Então, quando a gente começa Romanos capítulo 8, ele já começa assim impactando as nossas vidas, quando nós lemos logo no verso 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne pelo pecado condenou o pecado da carne. Ele já começa nos entrando em Romanos capítulo 8, já falando que não há nenhuma condenação para nós que somos os crentes, salvos, remidos, porque se nós fôssemos voltar, o que nós já falamos isso em lives anteriores, Paulo já falou isso em capítulos anteriores, especificamente no capítulo de número 5, mas em Adão todos nós fomos condenados, mas em Cristo não há condenação alguma. Em Adão, todos nós fomos condenados. Romanos capítulo 5, o capítulo 5 trata especificamente desse assunto. É onde ele vai falar da questão da justificação. Mas eu acho interessante que quando Paulo começa dizendo, Romanos capítulo 8, ele diz, portanto, agora nenhuma condenação. Ele não usa nesse versículo a palavra nenhum erro. Ele não diz nenhum fracasso. Ele não diz nenhum pecado. Porque ele sabe que todos nós somos pecadores. O próprio Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 3. Todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Se você olhar ao longo da Bíblia Sagrada, todos os homens pecaram. Davi pecou, Abraão pecou, Jacó pecou, todos esses homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, são falhos, porque a falha, ela está intrínseca a nós seres humanos somos falhos, nós podemos até termos falhas, mas nós não somos condenados, e é isso que Paulo começa dizendo em Romanos capítulo 8, muita gente se condena e fica condenando-se pelos seus atos errados, o que nós não podemos viver é num estado de pecado, mas todos nós pecamos, todos nós somos falhos, mas nós não somos mais condenados, e é isso que ele começa dizendo. Por que nós não somos mais condenados? Porque quem condenava o homem era a lei ela condena, mas o cristão tem uma nova relação com a lei, portanto agora nós não podemos mais sermos condenados. Por isso que ele começa dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como eu falei no dia de ontem,
Romanos capítulo 7 nos alerta e nos ensina que a lei é santa, boa e justa. Mas a lei ela apenas revela o pecado. Nós não podemos sermos justificados pela lei. Nós não podemos sermos salvos pela lei. O que nós somos salvos é pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus que inundou a minha vida e a sua vida e nos transformou, nos fez uma nova criatura. A lei ela apenas condena o homem. Por isso Paulo está dizendo em Romanos capítulo 8, verso 1, nós não somos ele não diz assim que agora não há nenhum erro, não, porque nós erramos. Porque agora não há nenhum pecado, não, nós pecamos. Porque agora não há nenhum desvio de conduta, não, os homens são falhos, os homens são fracos, os homens são falhos, mas nós não somos mais condenados, porque agora nós temos a obra gloriosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e agora que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, não há mais condenação para as nossas vidas. Por que não há mais condenação, pastor? Porque essa condenação já foi sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nós vamos falar isso ao longo da live, ao longo do capítulo 8 de Romanos. Nós podemos entender isso, que ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo erro. E os nossos pecados, a condenação que havia para as nossas vidas, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Por isso que ele começa dizendo que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas é preciso que frise essa palavra, que frise, que você guarde isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo, que entregaram a sua vida a Ele, esses sim serão alcançados pelo ato do sacrifício da cruz do Calvário. Não é só por qualquer pessoa, não. É necessário que você reconheçamos o sacrifício da cruz do Calvário. E a partir disso, daí sim, nenhuma condenação há para mim e para você. Ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos pecadores, ainda que sejamos miseráveis. Mas nós agora não há condenação para as nossas vidas, porque nós fomos salvos em Cristo Jesus e o Espírito Santo já trabalha dentro das nossas vidas. Aí Paulo continua dizendo, Paulo faz 3 declarações sobre o cristão e a lei, que juntas reúnem, se resume essa condenação. Quais são as 3 declarações que Paulo faz, resumindo, para que não haja nenhuma condenação? Verso 2 vai dizer, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que ele está dizendo aqui? A lei, ela não tem direito mais algum sobre nós. A lei, ela não tem mais jurisdição sobre nós. Nós estamos mortos para a lei. Nós falamos isso ontem em Romanos capítulo 7, verso 4, que vai dizer assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo. Sabe por quê? Porque nós já não somos mais regidos pela lei. Nós somos regidos pela graça. Por isso que não tem condições da lei, tem mais nenhum direito algum sobre nós. Quem tem direito sobre nós agora é o Espírito Santo de Deus. Se você for analisar esse versículo com cuidado, com Romanos capítulo 2 e verso 2, você vai dizer, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Foi Jesus Cristo quem nos livrou do pecado e da morte, não foi a lei. Foi Jesus Cristo quem transformou a mim e a você. Foi o Espírito Santo, através da graça, que me convenceu de que eu era um pecador, de que eu precisava aceitar a Jesus Cristo, que eu precisava dobrar os meus joelhos e reconhecer o quão miserável era a minha condição diante de Deus. Aí Paulo segue dizendo no verso 3, porquanto que era impossível a lei, olha o que ele está dizendo, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que Paulo está dizendo é que a lei não pode mais nos condenar. No verso 3, Paulo é bem enfático em dizer, essa lei que nós estávamos mortos para o pecado, essa lei não pode mais me condenar. Sabe por quê? Porque Cristo já sofreu essa condenação por nós na cruz. Deus enviou o seu Filho para nos salvar e fazer aquilo que a lei não era capaz de fazer. A lei não era capaz de nos salvar. Mas a graça nos salvou, superabundou nas nossas vidas. Nós já estudamos e falamos sobre isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde havia pecado, Deus colocou a santidade. Aonde havia dificuldade, Deus colocou a sua graça para que nós tenhamos as nossas vidas transformadas. A lei, ela determina que não se pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Isso é princípio. Ninguém pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo erro.
O meu erro e o seu erro, o meu pecado e o seu pecado foi condenado na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Por isso que nós somos nova criatura, mas para isso é preciso que você entenda, é preciso crer, é preciso aceitar isso. Aí verso 4, Paulo ainda vai dizer que a lei não pode nos controlar. Olha o tanto que isso é interessante. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não andamos segundo a carne. Eu vou fazer um parênteses e dizer, nós não andamos segundo a lei, mas andamos segundo o Espírito. A lei ela não pode mais nos condenar. A lei ela não tem poder de produzir santidade. Ela pode apenas revelar e condenar o pecado. A lei apenas diz, pode ou não pode, é certo ou é errado, mas a graça não. A graça ela vem de uma tal maneira que ela nos alerta antes. Olha, se você quiser você pode até fazer, mas isso é errado. Quando o Espírito Santo adentra as nossas vidas e os nossos corações, ele muda os nossos pensamentos, ele muda as nossas palavras, ele muda as nossas atitudes, ele muda a maneira com que nos comportamos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos capacita a andar e viver em obediência a Deus. Isso é totalmente diferente da lei, porque a lei apenas dizia pode ou não pode, é certo ou errado. A diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem, ela é revelada pelas atitudes com que tomamos diante da graça do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É simples assim. Muitas pessoas ainda estão pegas ao tempo da lei, mas a lei ela não tem capacidade de salvar. Se você for olhando isso, você vai ver, o legalista ele tenta obedecer com as suas próprias forças e não consegue cumprir os preceitos justos de Deus. Nós falamos sobre a questão de ontem, Romanos capítulo 7, sobre os homens, os líderes que são legalistas, que colocam fardos pesados, mas dentro de si são sepulcros caiados, sobre pessoas que querem viver no legalismo da lei, querem trazer um fardo pesado que nem eles mesmos conseguem carregar, nem eles mesmos conseguem suportar. O que Paulo está falando disso é que eu e você, nós, os cristãos, nós precisamos sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos entregar-se ao Espírito Santo e experimentar a obra santificadora do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu já falei isso há uns dias atrás, mas eu vou repetir nesta manhã. É preciso que você separe duas coisas, a questão da justificação e a questão da santificação. A justificação foi um ato único, exclusivo, completo de Jesus Cristo para nos salvar. Foi um ato exterior. A santificação, ela é um processo que ocorre dentro das nossas vidas. Ninguém se torna santo da noite para o dia. Ninguém levanta a sua mão reconhecendo a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e amanhã ele já está todo santo. Não. Eu vou repetir para que isso fique muito claro. A justificação, ela foi um ato exterior, que é um ato que resume, é perfeito em todas as suas ações. Foi o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse ato, nós somos justificados em Cristo por aquilo que Ele já fez, não por aquilo que Ele vai fazer. Mas a santificação, essa não, companheiro, meu amigo, minha irmã e meu irmão, essa santificação, nós somos feitos diariamente, continuamente, cada dia que passa, nós melhoramos o nosso processo de santificação, essa busca incessante em Deus. João vai dizer isso lá na sua epístola, que Cristo já nos deu a nossa salvação. Cristo não vai dar salvação, não. Nós somos salvos hoje, com vírus ou sem vírus, com tristeza ou com alegria, na doença ou na saúde, na pobreza ou na riqueza, em meio a todas as dificuldades, ou meio em todas as alegrias, nós estamos glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor, porque nós já fomos justificados nele, e porque nós fomos justificados, nós estamos em um processo de santificação constante, nós estamos em um processo de reconhecer o Espírito Santo de Deus dentro de mim, dentro de você, para que sejamos cada dia mais próximos dele, íntimos dele, para que o meu desejo seja o desejo de Deus, para que a minha vontade seja a vontade de Deus, para que os meus princípios sejam os princípios de Deus na minha vida, para que aquilo que eu sonho sejam os sonhos que Deus tenha sonhado para mim. Isso é o processo de santificação que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 8, a partir do verso 4. Se você tiver uma Bíblia Sagrada aí, se você puder abrir comigo, abra por favor Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13, o mesmo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua bondade. Olha o que Paulo está dizendo aos Filipenses, Deus é o que opera em vós. Deus é o que opera na minha vida, Deus é o que opera na sua vida, Deus é o que opera no meio da igreja, mas segundo
a minha e a sua vontade. Para que Deus possa operar na minha vida, para que esse processo de santificação possa ocorrer, é necessário que eu tenha vontade para isso, é necessário que você tenha vontade por isso. É necessário que eu e você possamos nos dispuser, nos colocarmos diante de Deus para isso que possa ocorrer. Tem muita gente que às vezes até quer ser liberto. Tem muitas vezes que até quer alcançar o processo da santificação. Mas ele fala, mas ele não faz. Ele fala, mas ele não cumpre. Ei, meu amado e querido ouvinte, você que está nessa live, nessa manhã, Paulo está falando em Romanos capítulo 8, a partir do verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem o direito de escolher andar segundo a carne ou segundo o Espírito. Essa escolha é pessoal, essa escolha é sua. Eu não posso escolher por você, eu não posso escolher nem mesmo pela vida dos meus filhos. Eu posso orientar, eu posso trazer à luz da Bíblia aquilo que Paulo está falando aos romanos, mas eu não posso adentrar dentro de você, eu não posso mudar as suas atitudes, eu não posso mudar a sua vida. Só o Espírito Santo pode fazer isso segundo a tua vontade. Não é por aqui, não é por imposição, não é por exigência, mas é por livre e espontânea vontade que o Espírito Santo trabalha dentro das nossas vidas. É isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 8, verso 1, 2, 3 e 4, que nós somos libertos desse julgamento, que não há nenhuma condenação para as nossas vidas, ainda que sejamos pecadores, mas não há mais condenação, porque a condenação Jesus já sofreu na cruz do Calvário. Mas se nós seguirmos o capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 5 até o verso 17, essa parte é muito intrigante e gratificante estudar e compreender ela, porque esses 12, 13 versículos que Paulo fala em Romanos capítulo 8, do verso 5 ao verso 17, assim como ele diz que não haveria nenhuma condenação, agora aqui ele já vai dizer que não há nenhuma obrigação para nós. Para nós quem, pastor? Aqueles que creem em Cristo, aqueles que estão esperando o arrebatamento da igreja. Aquele que está esperando que as pessoas sejam alcançadas por isso. Se você pegar nessa parte, nessa seção de Romanos capítulo 8, verso 5 ao verso 17, você vai perceber que Paulo está descrevendo na vida 3 níveis diferentes, e ele estimula os seus leitores a viver no mais elevado desses níveis. Presta atenção no que eu vou dizer. Paulo está nos alertando e escrevendo para as nossas vidas, nos descrevendo para mim e para você os 3 níveis diferentes. Pastor, quais são esses 3 níveis? Leia comigo, se você tiver uma Bíblia Sagrada aí, Romanos capítulo 8, a partir do verso 5 até o verso 8, que diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, não tanto que isso é forte, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu estou lendo Romanos capítulo 5, verso 8. Se você pegar verso 5, verso 6, verso 7 e verso 8, você vai entender que todas essas pessoas aqui, está dizendo assim: não tendes o Espírito. Paulo não está descrevendo 2 tipos de cristão, não é um tipo A e o tipo B, não. Paulo está escrevendo apenas um carnal e um espiritual, mas ele contrasta isso com os que têm a salvação, com os que não têm salvação. Porque os que têm salvação, a inclinação deles é para quem? Para o Espírito. Mas aqueles que não têm salvação, a inclinação deles é para onde? Para a carne. Paulo está fazendo assim: não tendes o Espírito. Passou que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. O Espírito que está dentro das nossas vidas quando nós dobramos os nossos joelhos, levantamos as nossas mãos e reconhecemos esse Deus. Sabe por quê? Porque há uma inclinação para a carne aqui no verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, para as coisas do mundo. Os que ainda não entenderam o sacrifício da cruz do Calvário, eles estão entregues aos desejos da carne. Eu preciso ser claro e objetivo nesta manhã. Eu não posso aqui ficar iludindo você, não. Eu preciso dizer, o que são inclinações da carne, pastor? São pecados. Aquilo que o mundo acha, que pensa, que as pessoas até deixou de pregar, porque não dá ibope, porque não faz muito sentido. Mas os vícios são inclinação para a carne. A prostituição, a fornicação, o adultério, a bebedice. As pessoas que ainda estão inclinadas para as coisas da carne, que ainda não conseguem entender que tudo isso está te afastando
afastando dos caminhos do Senhor. São essas pessoas que nesses tempos de crises, elas não sabem o que fazer das suas vidas, porque elas estão preocupadas com o que pode vir a acontecer. Mas nós que temos inclinação para o Espírito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que temos dificuldades, que temos lutas, mas continuamos pregando que a nossa inclinação não é para as coisas da carne, mas é para o Espírito, porque quanto mais as coisas ficam difíceis, mais vontade nós temos de orar, mais vontade nós temos de jejuar, mais vontade nós temos de inclinar a nossa carne para o Espírito Santo de Deus, mais vontade nós temos de buscar esse Deus poderoso. Quanto mais as coisas ficam difíceis, quanto mais as pessoas se preocupam, o povo de Deus continua orando, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor, porque nós sabemos que tudo isso é providência do Deus Todo-Poderoso. Essa inclinação para a carne, ela tem afetado a nossa sociedade, ela tem afetado as nossas igrejas, ela tem afetado os nossos membros, ela tem afetado as pessoas que estão distantes dos caminhos do Senhor. Mas tem muita gente ainda, assim como tinha no tempo de Elias, ainda tinha 7.000 profetas, ainda tem homens e mulheres de Deus dispostos a pregar a verdade, a viver a verdade, a ser a verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso eu ainda acredito em aqueles que ainda vão continuar glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Enquanto muitos estão inclinados para a carne, a igreja do Senhor, os salvos, os remidos no sangue do Cordeiro, ainda estão anunciando as boas novas e falando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que a morte, como está aqui no capítulo 6, porque a inclinação para a carne é a morte. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Há 3 tipos de morte que você precisa compreender: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, todos nós estamos sujeitos a ela. Se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. Um pastor disse que nós estamos numa fila invisível, que cada um de nós temos uma senha. Essa morte física, se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. Mas há ainda a morte espiritual. A morte espiritual é o que Paulo está falando aqui no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte. A carne, a inclinação para a carne te leva a uma morte. Mas que morte? Você pode estar vivo, respirando nesta manhã, você pode encher os seus pulmões de ar, você pode estar me ouvindo nesta manhã, você pode estar vivo fisicamente, mas espiritualmente você pode estar morto. Espiritualmente você pode não ter condições de orar, espiritualmente você pode não ter condições de falar com Deus nessa manhã. Sabe por quê? Porque a sua inclinação pode estar para a morte, mas aquele ao qual a inclinação está para o Espírito, ele está com mais vontade de aprender de Deus, ele está com mais vontade de glorificar a Deus, ele está com mais vontade de viver. E ainda há um terceiro tipo de morte: a morte física, a morte espiritual e o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. A morte eterna é quando nós morremos sem Deus. Hebreus nos diz que ao homem está condenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Morreu sem Deus, não tem solução. Morreu sem Deus, sem reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, infelizmente você não tem mais condições para que alguém possa orar por você. Não. A chance para que a nossa vida seja uma inclinação para o Espírito é hoje, é o agora, é esse dia, é essa segunda-feira, é esse dia 30 de março de 2020. O momento de nos inclinarmos e buscarmos a presença de Deus é hoje, é agora, não é amanhã, porque amanhã não nos pertence. Essa morte não vai te alcançar, mas nós estaremos vivos para glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. E se você terminar aí no verso 6 e o verso 7, a Bíblia vai dizer: porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha o tanto que isso é forte. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, mas em verdade o pode ser. A minha pergunta para você nesta manhã: você quer ser amigo de Deus, servo de Deus, ou quer ser inimigo de Deus? Porque se a sua vida ela tem sido uma inclinação para a morte, você é inimigo de Deus. Se a sua vida ela tem sido uma vida de inclinação para o mundo do pecado, Paulo está escrevendo em Romanos capítulo 8, a partir do verso 7, dizendo que essa inclinação é inimizade contra Deus. Deus te fez para ser justo, Deus te fez para ser santo, Deus te fez para que através da sua vida as pessoas o nome dele fosse glorificado. Mas aí tem um verso 8: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sabe por que os que estão na carne não podem agradar a Deus? Porque eles querem agradar a si mesmos. É exatamente o que nós vivemos em nossos dias. Sabe por que as pessoas não conseguem agradar a Deus, não conseguem ter uma inclinação para o Espírito? Porque querem agradar a si mesmo. São egoístas. Nós vivemos na geração egoísta. Nesses dias difíceis nós pensamos na minha vida, na minha família e na minha casa. Dificilmente nós oramos pela vida dos idosos. Dificilmente nós nos dispusemos a fazer alguma coisa para aquelas pessoas que estão com mais idade, que precisam de um favor, que precisam até mesmo de uma ligação. Quantos idosos aqui na Arça 112,
aí na sua igreja, na sua casa, na sua cidade, porque tem pessoas de fora aqui. Quantas pessoas que estão precisando nada mais do que uma ligação. Mas nós somos egoístas. Se eu sou novo, se está tudo bem comigo, eu tenho muita saúde, eu não me preocupo com a vida dos meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos egoístas. Isso é inclinação para a carne. Mas aqueles que estão inclinados para o Espírito, eles estão preocupados não somente consigo, com a sua casa e com a sua família, mas estão preocupados com o seu vizinho, com as pessoas mais necessitadas. Será que nós não posemos em nossos corações que a inclinação para a carne é se eu tenho arroz na minha casa está tudo certo? Mas será que nesse momento difícil não tem ninguém que eu conheço que está precisando de uma cesta básica, que está precisando, não sei, de uma ligação, que está precisando, não sei, de qualquer coisa simples? Eu não sei, às vezes você não tem condição de levar uma cesta básica para uma pessoa que está necessitada, mas você tem condições de mandar um WhatsApp para uma pessoa, de conversar com ela. Eu tenho ligado e conversado com muitos idosos nesse período, e eles estão sempre me reclamando e falando: pastor, é muito difícil esse isolamento, vivermos sozinhos, isolados. Ei, meu amado e querido ouvinte, às vezes a gente acha que inclinação para a carne é simplesmente viver na depravação do mundo. Não, coisas simples nos diz se nós somos inclinados para a carne ou para o Espírito. Mas eu profetizo nesta manhã que todos nós estamos inclinados para o Espírito, que todos nós estamos vivendo em novidade de vida, que todos nós estamos sujeitos ao Espírito Santo, e não somente sujeito a Ele, mas como vai dizer no verso 9 e o verso 11, nós não somente temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos tem, ou tendes o Espírito Santo. A prova maior da conversão é a presença do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, testemunhando que somos filhos de Deus. A prova maior da conversão não é levantar as nossas mãos. A prova maior das conversões não é dizer com a minha boca que eu quero ser crente, que eu quero ser salvo, que eu quero ir para o céu. Não, isso todos querem. A prova maior que nós realmente somos convertidos, que nós estamos em um processo de santificação, é a presença do Espírito Santo dentro de mim. Quando as pessoas começarem a orar para você e falar assim: esse fazia, agora não faz mais. Como que pode essa pessoa ser transformada dessa maneira? Sabe como que pode? Foi o Espírito Santo que transformou ela, que convenceu ela do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que fez cada um de nós morada dentro de nós, como a Dorcas está dizendo. A partir do momento que Ele faz morada dentro de nós, as nossas palavras não são mais as mesmas, as nossas atitudes já não são mais as mesmas, os nossos pensamentos não são mais o mesmo, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O nosso corpo torna-se templo do Espírito Santo. É que Paulo fala isso lá em 1 aos Coríntios, verso 16, capítulo 6, verso 19 e 20, Paulo vai dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Todos os homens do Velho Testamento, eles possuíam porção do Espírito Santo. Elias foi um homem usado por Deus de uma maneira sobrenatural nessa terra. Ele tinha apenas uma porção do Espírito. Eliseu ficou olhando e falou: rapaz, eu quero esse negócio para mim, eu quero uma porção dobrada. Elias, através de Deus, ele fez 7 milagres, mas Eliseu, pela misericórdia de Deus, conseguiu fazer 14, sendo usado por Deus, e eles tinham apenas uma porção do Espírito. Ei, meu amado e querido irmão, você que me ouve nesta manhã, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Não deixe se angustiar, não deixe se abalar, não deixe o Satanás colocar dúvidas no seu coração contra essa condenação, contra esses livramentos, enquanto todo mundo está dizendo que vai dar errado. Você é templo e morada do Espírito Santo, você tem uma palavra de ânimo, você tem uma palavra de gozo, que as pessoas ao ligarem para você desesperadas, você possa ter uma palavra do trono da graça, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é nova criatura nele. Você anda no caminho, na verdade e na vida. Você tem inclinado a sua vida para o Espírito de Deus. Por isso você tem condições de ter uma palavra de sabedoria para essa geração. Não somos somente nós, os pastores, obviamente que nós temos a responsabilidade e estamos aqui para isso. Estamos tentando alertar e falar da Bíblia Sagrada para o povo nesse momento difícil, mas não é somente nós, os líderes, você aí na sua casa, você com seu WhatsApp, você pode falar para a sua família que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os templos podem estar fechados, mas nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, continuamos louvando e bendizendo o nome santo do Senhor, porque Ele é quem faz, é Ele quem muda a história, é Ele que faz o milagre. A sua família não vai sofrer, as doenças não vão te atingir, a dificuldade financeira vai passar e todos nós vamos glorificar e bendizer o nome santo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas eu preciso seguir, verso 12 ao verso 17, nós ainda aprendemos, Paulo escrevendo aos Romanos, que agora nós somos do Espírito, que a nossa inclinação já não é para a carne, mas é para o Espírito, e que nós somos do Espírito. Não basta ter o Espírito, é preciso entender o Espírito de Deus nas nossas vidas. Nós não devemos coisa alguma à carne, pois a carne só causou problemas às nossas vidas.
Nós temos obrigação com o Espírito Santo, pois foi Ele quem nos convenceu do pecado. E o cristão deve andar guiado pelo Espírito. Se você ler Romanos capítulo 8, verso 14, a Bíblia vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Olha o quanto que isso é forte. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Para que seja considerado filho de Deus, é preciso ser guiado pelo Espírito. Não basta nascer para ser filho de Deus. Não basta estar vivo para ser filho de Deus. Se você está respirando essa manhã, mas você não obedece a Deus, se você não cumpre os mandamentos de Deus, se você ainda não é inclinado para o Espírito, eu sinto muito te dizer, mas você ainda não é filho de Deus, porque você não compreendeu o sacrifício da cruz do Calvário. Você pode até ter a carteirinha de membro da igreja, você pode ser dizimista, você pode ser o que for, mas se a sua inclinação ainda é para a carne, você precisa entender Romanos capítulo 8, verso 14, porque nós precisamos sermos guiados pelo Espírito. Esses são filhos de Deus. É isso que eu quero te dizer nesta manhã, porque o Espírito nos ensina pela palavra, e então recebemos a riqueza de Deus pela nossa fé. Olha o quanto que isso é forte. O Espírito nos ensina pela palavra. É a palavra quem nos edifica, é a palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, é a palavra, é essa palavra, a Bíblia é sagrada, é disso que nós precisamos para ter a nossa vida inclinada para o Espírito. Quer ter uma vida inclinada para o Espírito? Comece analisando Gálatas capítulo 5, verso 22, os frutos da carne e o fruto do Espírito. Se você tem vivido e praticado o fruto do Espírito na sua vida, por certo você tem inclinado para as coisas do Espírito. Mas se você tem vivido uma vida de inclinação para os frutos da carne, por certo você ainda não entendeu Romanos 8 e 14, que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Aí eu passo para a próxima sessão, para a gente não se alongar. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18 até o 30, ele ainda vai falar do terceiro tipo de liberdade nas nossas vidas, que é a liberdade do desânimo, onde ele fala que não há nenhuma frustração. Oh, meu Pai amado, como é difícil falar dessa palavra nesses dias. O Clidevan está falando que nada dessa vida é eterno. Essa fase difícil logo vai passar, em nome de Jesus vai passar, Clidevan. Mas sabe por que muitos estão desesperados? Porque estão frustrados. Se você analisar a Bíblia Sagrada, você vai ver que há muitos exemplos de frustrações ao longo da Bíblia, mas Paulo está nos escrevendo aqui a partir do verso 18 do capítulo 8, onde ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser em nós revelada. Eu preciso dar uma palavra sobre isso, eu preciso que você preste atenção no que eu vou te dizer. Tem muitas aflições desse mundo que tem nos tirado o prazer e o gozo do Espírito Santo. Como diz o hino da harpa cristã, há muitos passarinhos e belas flores que tentam nos encantar. Tem muitas aflições desse mundo que estão tentando nos tirar a glória que há de ser revelada. São amarras e armadilhas de Satanás para que eu e você possamos parar pelo caminho. Sabe o que Paulo está falando nesta sessão? É justamente do problema entre o real sofrimento e a dor. Ele vai falar aqui no verso 22, porque nós sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação começou a gemer desde a época que começou o pecado no mundo, e ele compara isso à dor de parto. Nós estamos passando por um processo da dor de parto. Todo parto ele gera dor, todo parto ele gera momentos de dificuldade, de tensão, e é isso que nós estamos passando. Mas daqui a pouco o parto cessa, a criança nasce, a mãe ela pega a criança no braço e começa a chorar, mas não um choro de tristeza, é um choro de alegria, de vitória, porque ela recebeu a bênção maior que foi o filho dela nas mãos dela. Ei, o que eu quero te dizer com isso aqui no verso 18, que tem muitas aflições nessa vida que pode até nos causar dor, que pode até nos causar gemidos inexprimíveis, tem muita coisa tentando nos afastar da nossa vitória, tem muito gemido nesse mundo,
Tem muita coisa maligna tentando de todas as maneiras cessar a minha e a sua adoração. Mas eu quero profetizar, assim como Paulo diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Nós seremos libertos dessa escravidão, da corrupção. Esses gestos, esses gemidos que nós temos vivido, eles vão cessar. E daqui a pouco nós estaremos chorando, mas não um choro de dor, mas um choro de alegria, porque nós poderemos cantar o hino da vitória, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. É essa vitória que nós queremos. Nós não queremos vitória de políticos, nós não queremos vitórias de A ou de B, nós não queremos vitória de partidos, nós não queremos vitórias de homens, mas nós queremos e esperamos que a nossa vitória ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa vitória ela vem do Senhor, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, que conhece a minha e a sua vida. É isso que estamos anunciando nesta manhã. Porque Deus, quando concluiu a sua criação lá desde o jardim do Éden, Ele viu que era boa. Quando Deus olhou para mim e para você, Ele viu que era bom. Deus não te fez como obra do acaso. Deus não fez as nossas vidas ao léu, aconteceu, não. Isaías já diz isso, que Ele nos conhece desde o ventre das nossas mães. Ele nos tem na palma da mão. Ele sabe quem é a minha vida e a sua vida. Ele sabe até mesmo as nossas intenções, os nossos desejos. Ele sabe quais são os nossos princípios. Eu sei que muitas coisas têm tentado nos afastar do amor de Deus, mas nada nos separará do amor de Deus. Nenhuma condenação para nós alcançará as nossas vidas, nenhuma condenação alcançará as nossas casas, nenhuma frustração poderá nos parar esse desejo maravilhoso que há nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque hoje há sofrimento, hoje há morte, hoje há dor, hoje há muitas pessoas passando por essas lutas. Pastor, mas por que ocorre tudo isso nesses dias? Porque tudo isso é decorrência do pecado, não é culpa da criação. Deus nos fez para sermos santos, perfeitos, irrepreensíveis. Mas a morte, como nós já falamos isso atrás, como o pecado veio no mundo, a consequência do pecado é a morte. A partir do momento que todos nós pecamos, a morte passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, verso 12. Então é importante nós observarmos atentamente as palavras de Paulo, que ele usa para descrever essa situação da criação. Porque em Romanos capítulo 8, verso 18, ele fala do sofrimento. Em Romanos capítulo 8, verso 20, ele fala da vaidade do ser humano. Romanos capítulo 8, verso 21, ele fala que nós estamos em um cativeiro. Assim como ele fala também dessa corrupção no verso 21. No verso 22, ele vai falar de todas essas angústias. Mas um dia, a criação será liberta e deixará de gemer para se tornar gloriosa. Um dia nós estaremos juntos, reunidos naquele grande banquete, na Nova Jerusalém, onde não haverá nem choro, nem ranger de dentes, onde não haverá vírus, onde não haverá comércios fechados, não, onde todos terão acesso ao trono da graça, e juntos nós estaremos em uma só voz, entoando e bendizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos que fez os céus e a terra. O cristão ele não pode concentrar o seu sofrimento nos dias de hoje. O cristão ele não pode simplesmente olhar para as dificuldades de hoje. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos olhar para a glória do amanhã, porque isso é passageiro, isso é terreno, isso é palpável. Mas eu não posso confiar em coisas humanas e terrenas e mundanas. Eu preciso confiar no Deus Todo-Poderoso. Mas você sabe por que é o motivo pelo qual que nós gememos? É o fato de nós termos experimentado as primícias do Espírito, um antigozo da glória vindoura. Nós experimentamos a glória de Deus, e a partir do momento que nós experimentamos a glória de Deus, nós queremos mais e mais. Quando nós estamos na igreja reunidos, que nós começamos a glorificar a Deus, a presença de Deus, ela começa a se manifestar nas nossas vidas, não dá vontade de ir embora, dá vontade de você ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando você começa a glorificar a Deus na sua casa, começa a entoar hinos, quando você começa a meditar na palavra de Deus, isso é um antigozo da glória de Deus. Isso é uma forma do Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas assim. Está inclinado para o Espírito, eu vou encher você. Antigozo se torna a cada dia que nós vivemos. O antigozo do Espírito é percebermos o quão nós somos alcançados por esse Espírito Santo de Deus. Ei, meu amado e querido ouvinte, ei, você que está nessa internet, muitas pessoas eu não te conheço, eu não sei da sua vida, eu não sei onde você está, mas o meu Deus te conhece, Ele sabe que essas coisas vão passar, e juntos nós vamos entoar o hino da vitória. Assim como a nação de Israel, ela provou das primícias da terra de Canaã, quando os espias estavam voltando. Se você voltar lá em Números capítulo 13,
partir do verso 23, você vai ver que muita gente voltou da terra das primícias, da terra da promessa. Aí alguém diz assim, não, lá as coisas são boas, lá a terra que manda leite e mel, mas lá tem gigante. Lá tem gente que vai nos matar, que vai acabar conosco, mas só teve 2 corajosos para dizer assim, pode ter gigante, pode ter o que for, mas o meu Deus prometeu, Ele vai cumprir. O meu Deus disse que nós teremos a vitória e nós vamos cumprir. Ei, não se iluda com os gigantes, não se iluda com o tamanho dos homens, não se iluda com o tamanho das dificuldades, não se iluda com o tamanho dos problemas que estão chegando, mas tenha a sua fé firmada em Cristo, tenha a sua fé pautada nos princípios da palavra, que tudo isso vai passar, gigante vai ser derrotado, a terra vai ser conquistada, e juntos nós vamos glorificar e bendizer a esse Deus Todo-Poderoso. Mas sabe o que o gigante desperta em nós? Ele desperta o desejo de ver o Senhor, de receber um novo corpo, de viver com Ele, de servir para sempre. Sabe por quê? Porque todas as vezes que chega uma dificuldade nas nossas vidas, nós entendemos e compreendemos que não somos capazes de vivermos sozinhos. Quando os problemas são pequenos, nós julgamos que somos capazes de resolver. Mas quando chega um problema muito grande, as pessoas olham e falam assim, como vamos resolver? Vamos clamar a Deus. Ontem eu falava na live, ontem à noite aqui na igreja, de quando Pedro estava preso, em Atos capítulo 12. Pedro está preso pela 3ª vez, Herodes manda prender a Pedro, mas a igreja continuava em contínua oração, a igreja estava na casa da irmã Maria, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. A minha palavra para você é que se você continuar orando, que se você continuar glorificando, se você continuar uma vida de inclinação para o Espírito, você pode ter certeza que a vitória vai vir para o povo de Deus, você pode vir ter certeza que a vitória vai chegar nas nossas vidas, as nossas vidas vão voltar ao normal, e o nome de Jesus vai ser glorificado em todas essas coisas. Nós precisamos entendermos que enquanto isso nós aguardamos com esperança, porque na esperança fomos salvos. Olha o que diz o verso 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? A esperança é aquilo que nós não vemos, porque se você estiver vendo, não é esperança. O que Hebreus vai nos ensinar sobre fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas esperam, é esperança. Ei, a nossa esperança é Cristo, a nossa esperança não é políticos, a nossa esperança não é a ONU, a nossa esperança não é no presidente da república, a nossa esperança não é de A ou de B, a nossa esperança, ela vem de Jesus Cristo de Nazaré. Esse nós temos que ter esperança nele. E eu preciso continuar. O cristão não precisa desanimar em momento de sofrimento e de provação, pois sabe que Deus trabalha no mundo. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, ele vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha o tanto que isso é forte. Romanos capítulo 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que é isso? Deus está trabalhando a nosso favor, Deus está trabalhando a favor da minha e da sua vida. Aqueles que são inclinados para o Espírito, tenha certeza que Deus está trabalhando a nosso favor, e Ele ainda nos garante isso no verso 29, quando Ele diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Sabe o que é predestinou? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia, pegou eu e você e colocou na porta do céu. Isso Ele nos predestinou à salvação. Ele colocou na porta do céu e diz assim, a opção é sua de entrar por essa porta, só que a porta é estreita, só que o caminho é estreito. Se você se inclinar para as coisas do Espírito, eu estou trabalhando a seu favor, eu vou te ajudar. E para isso eu vou enviar o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que Ele possa te convencer, para que você não ande sozinho. Porque se você andar sozinho, mesmo eu estando predestinado, você vai voltar, vai retroceder. Você vai olhar para os passarinhos, para as belas flores. Você vai olhar para os gemidos do mundo. Você vai ficar olhando e preocupado simplesmente com o que a internet está dizendo, com o que a televisão está dizendo. E você vai esquecer que fui eu quem te gerei, quem te formei. Fui eu que morri na cruz do Calvário para te dar uma condição para que você seja salvo. É exatamente isso que o Maiquinho está falando. É a predestinação versus o livre-arbítrio. Ele nos predestinou, mas deu o livre-arbítrio, nos deixou escolher. Ei, Jesus Cristo não obriga a mim e a você de servir a Ele.
Ele não obriga eu e você de adentrarmos essa porta. Ele obriga a mim e a você, não. Você tem um livre-arbítrio, o direito de escolher. Mas pastor, qual era o plano original de Deus então com tudo isso? Eu vou te dizer, anote isso no seu coração. O plano original de Deus para as nossas vidas, ele tem dois objetivos básicos. O plano de Deus, ele tem dois objetivos básicos para as nossas vidas. Um deles é o nosso bem. É que eu e você sejamos agradáveis diante de Deus. E qual é o segundo plano básico de Deus para as nossas vidas? É que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas, através das nossas vidas. Eu vou repetir para você, Deus tem um plano original de Deus, ele tem dois planos básicos, tem dois objetivos básicos para as nossas vidas. O primeiro deles é o nosso bem, é a nossa inclinação para o Espírito. E o segundo deles é que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso todos os dias das nossas vidas. O primeiro, Deus quer nos ver bem, quer ver inclinado para o Espírito. E segundo, nós precisamos glorificar e bendizer o nome santo do Senhor através das nossas vidas. A sua vida é um motivo de glorificação a Deus. Quando as pessoas olhar para você aí, quando as pessoas enxergarem a sua vida, as pessoas têm que olhar e falar assim, ali vai um servo de Deus. Porque a palavra cristão significa exatamente isso. A palavra cristão, ela significa pequenos Cristo. Onde eu e você estivermos passando, falando, cantando, glorificando e bendizendo, as pessoas têm que olhar e dizer assim, ali vai um pequeno Cristo, ali vai um servo de Deus, ali vai um homem justo diante de Deus. As pessoas não podem olhar para mim e achar na minha e na sua vida motivo de escândalo para o Evangelho. As pessoas não podem olhar para mim e para você e achar que nós somos atitudes, momentos, instintos de pecaminosidade para que nos afaste do poder de Deus. O plano de Deus para as nossas vidas, ele vem desde a eternidade. Se você pegar a palavra de Deus que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, verso 4 e o 5, deixa eu ler para você, para mim poder... Efésios, se você tiver uma Bíblia aí, puder abrir a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 1, verso 4 e o verso 5 vai dizer assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, não foi agora com o tempo de coronavírus, não foi agora nesses momentos de dificuldades, não. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra de Paulo aos Efésios é maravilhosa, porque ele nos predestinou para filhos de adoção de Jesus Cristo. Mas isso não foi agora há 30 dias, isso não foi quando nós aceitamos a Jesus, não. Ele fez isso muito antes de nós nascermos, porque ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós precisamos entender isso, que nós somos escolhidos por Deus, nós somos chamados por Deus. Se você abrir a sua Bíblia ainda, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, o verso 14 também fala forte sobre isso, onde ele diz assim, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e o 14, que diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Deus não te elegeu para você ir para o inferno, Deus não te elegeu para que você tenha inclinação para as coisas da carne, Deus te elegeu antes da fundação do mundo, para o princípio da salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te elegeu para santificação, Deus te elegeu para salvação, Deus não te elegeu para você viver inclinado para as coisas da carne, não. Mas às vezes eu fico me perguntando como que é possível nós nos sentirmos desanimados, frustrados, quando nós já participamos da glória de Deus. O nosso sofrimento de hoje, ele é apenas uma garantia de que receberemos muito mais glória quando Jesus Cristo voltar. E os sofrimentos de hoje, eles não podem ser comparados com a glória do porvir. O que nós passamos hoje não pode ser comparado com o que está chegando. Nós ainda precisamos entender isso. Quando Paulo termina o capítulo 8 aqui, eu já estou caminhando para o final, quando ele fala do verso 31 ao verso 39, onde ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que ele está falando disso? É a liberdade do medo. Ele está dizendo que não há nenhuma separação, nada nos separará do amor de Deus, nada nos condenará. É justamente isso que Paulo está falando. A ênfase dessa última sessão é sobre a segurança do cristão. Nós, crentes, eu e você, precisamos termos seguranças em Cristo. Nós precisamos ter segurança na palavra dele. Nós precisamos ter segurança no que fazemos. Nós não precisamos temer o passado, o presente ou o futuro, pois nós estamos seguros no amor de Cristo. Você não precisa temer, eu vou repetir para você, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, porque nós estamos presentes, nós estamos seguros no amor de Cristo. O pastor só diz isso, mas o que vai ser feito do coronavírus eu não sei. O que será feito da nossa economia eu não sei. Pessoas vão ser mortas, pessoas com essa dificuldade, eu não sei te dizer, mas uma coisa eu posso te dizer, eu estou seguro no amor de Jesus Cristo, eu estou seguro na vontade, na direção do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. A vontade dele vai ser feita na minha e na sua vida, porque não é essas coisas terrenas, não é essas coisas aqui mundanas que vai nos separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, tem alguma pessoa que diz assim, eu e Deus juntos somos maioria, eu não sei quantas pessoas tem do outro lado, eu não sei qual é o inferno que tem do outro lado, eu não sei qual é a doença que tem do outro lado, eu não sei qual é a dificuldade financeira que tem do outro lado, eu não sei qual é a crise que tem do outro lado, mas se eu e Deus estamos do mesmo lado, eu tenho certeza que nós vamos passar juntos entoando o hino da vitória, porque eu estou seguro no amor de Deus para a minha vida. E aí, nessa sessão do capítulo 1 ao verso 39, Paulo vai dizer, e ele oferece aqui 5 argumentos. Grave isso, anote isso no seu coração. Paulo oferece 5 argumentos para provar que o cristão não pode ser separado do seu Senhor. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Está vendo essa aliança? Isso aqui é apenas um símbolo. É um símbolo de uma aliança com Deus e com a minha esposa. Isso é um símbolo. O que Paulo oferece nessa sessão do capítulo 31 ao verso 39, é como se ele pudesse mostrar uma aliança dizendo assim, eu vou mostrar para vocês, o amor de Deus é tão grande por vocês, eu vou mostrar para vocês que nada pode nos separar desse amor. Pastor, mas como que ele mostra isso? Verso 31, primeiro, Deus é por nós. Pastor, se Deus é por nós, quem é contra nós? Não interessa, vai perder. Deus é pela sua vida, meu irmão. Deus é pela sua família, Deus é pela sua igreja, Deus é pela sua cidade, pelo seu estado. Se Deus é por nós, pastor, e se eu ficar desempregado? Eu não posso ser irresponsável de dizer que ninguém aqui nessa live vai perder o emprego por causa dessa crise. Mas uma coisa eu posso profetizar sobre a tua vida. Se o teu patrão te mandar embora, Deus vai arrumar outro emprego para você. Se ainda que chegue alguma doença à tua casa, Deus pode te curar, Deus pode te livrar de todo mal. Nenhuma doença chegará à tua tenda, nenhum mal chegará à tua casa. Eu não sei o que pode dizer, eu não sei o que pode ser, mas eu quero te dizer que Deus é por mim, que Deus é por você. Deus não disse que nós não teremos dificuldades, mas Ele está afirmando aqui no verso 31, dizendo, Deus é por nós, Deus é por mim, Deus é por você. E olha que Paulo tinha condições e tinha autoridade para falar sobre isso. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque Paulo sofreu as mais terríveis perseguições e tribulações. Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, Paulo sabia do que ele estava falando. Paulo não foi um homem que viveu preso dentro de um escritório com o ar-condicionado ligado, ensinando as outras pessoas, não. Ele viveu na sua própria carne. Ele próprio, Paulo escrevendo Gálatas capítulo 6, verso 17, ele diz que levava no próprio corpo as marcas de Cristo. Ei, esteja disposto a levar as próprias marcas de Cristo se for preciso. Esteja disposto a levar o sacrifício desse mundo para que o nome dele seja glorificado, mas para isso é preciso você entender que o que Paulo está falando aqui no verso 31, que Deus é por nós. Verso 32, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É que Deus quem os justifica. A segunda prova que Deus está conosco é porque Cristo morreu por nós. Cristo não morreu para ser um mártir. Cristo não morreu para ficar gravado na história, nos anais da história. Cristo não morreu para que as pessoas pudessem lembrar dele como bonzinho, não.
A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por que Jesus morreu? Para que você tenha vida eterna, para que você compreenda o sacrifício da cruz do Calvário, para que a condenação que havia sobre a minha e a sua vida, ela seja transformada em Jesus. Ainda vem o verso 23, o 33, que vai dizer assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha o tanto que isso é interessante. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque se é Deus quem justifica, se é Deus quem justifica, meu amado e querido ouvinte, nenhum homem pode te condenar, nenhum governante pode te condenar, nenhuma nação pode te condenar, nenhum mal pode te condenar, porque foi Deus quem te justificou, foi Deus quem fez isso na sua vida, foi Deus quem fez isso na sua casa. Aí ele vai para o verso 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Cristo intercede por nós. Eu falava outro dia sobre a questão do legalismo. Enquanto as pessoas estão criticando, enquanto as pessoas estão procurando defeitos, Cristo está intercedendo por nós. Desses momentos difíceis que nós temos enfrentado, pode ter certeza que Deus está intercedendo por nós. Deus está olhando para mim e para a sua vida. Deus está olhando para a nossa situação. Deus está com o controle da situação. E aí ele termina no verso 35 ao 39, que só esse trecho aqui a gente poderia falar aqui um monte de coisa. A live já está terminando, já falta 30 segundos só. Mas eu preciso dizer para você, verso 35 ao verso 39. Esse texto aqui é lindo, maravilhoso. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar mais 10 minutos sobre isso daqui. Eu vou encerrar essa live e vou começar outra. E vou falar, já finalizo sobre isso, porque isso aqui é lindo demais. Eu vou começar outra agora, só para poder terminar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Já eu volto para a gente poder terminar isso aqui.